Começa a agradecer, a bendizer ao Senhor, a expressar a sua gratidão. Foi uma semana tão boa. Apesar do calor, foi tão bom. Começamos a nossa semana com gratidão no coração, nos nossos lábios. Essa é a nossa primícia da semana. Pai, nós começamos a nossa semana agradecendo ao Senhor. Rendemos graças ao Senhor por tudo de bom que o Senhor fez na nossa vida essa semana que passou. Ai, foi uma semana tão boa e a gente começa essa nova semana com expectativa de coisas melhores chegando. Provisão, suprimento, a tua boa mão está estendida sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pai, enquanto um dos sinais dos tempos é que os homens serão ingratos, gratidão transborda no nosso coração. Nós somos agradecidos, Pai. Essa casa, esse lugar é um lugar de gratidão, Pai. É um lugar de ações de graças. A sua palavra diz que em tudo nós devemos dar graças ao Senhor. Oh, aleluia! Nós não consideramos os desafios, as dificuldades, porque nós já superamos elas e estamos aqui de pé, Pai. E por causa da sua palavra, por causa do seu Espírito, nós estamos de pé. Nós te rendemos graças, Pai. Somos supridos, somos abençoados, somos curados. Tudo que precisamos já foi providenciado. Pai, esse tempo de culto é um bônus, Pai. Oh, aleluia. Um momento onde a gente pode ter comunhão, ministrar ao Senhor, desfrutar de uma unção coletiva, ouvir a sua voz através da pregação, Pai, é um bônus. É um plus, é algo a mais que a gente está recebendo, Pai. Oh, aleluia. Nós louvamos o teu nome. Nós somos gratos, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor reservou para nós essa noite, Pai. Obrigado pela unção disponível para essa noite. Obrigado pela palavra que já nasceu no seu coração para essa noite. Nós somos agradecidos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vou lhe dizer, eu sou grato também pelo ar-condicionado aqui na frente, chegando. Você pode ver, todos esses outros foram assim. Vai ser assim também. Acho que a gente vai botar ali onde está o Gilson. Aleluia. Mas aí tem que vir para cá o vento. Glória a Deus. Você já deu um sorriso de crente para a pessoa que está perto de você? Aleluia. Glória a Deus. Gente, antes de você se assentar, a gente está tendo o privilégio, a honra. Quem teve a oportunidade de estar com a gente aqui ontem, tivemos uma aula demonstrativa, uma degustação do Rema, foi um tempo maravilhoso. Recebemos uma professora muito abençoada, vou apresentá-la para vocês. Mas hoje, assim, se você não pôde vir, você vai ter o privilégio de ouvi-la hoje também. Eu quero te estimular a ter o coração estar bem aberto, puxar da unção, puxar do dom, e você vai receber muito do Senhor. Eu queria chamar a professora Liliane, vindo direto de Vitória. Ela está por aqui viajando, mas ela é de Vitória, Espírito Santo. Quero que você fique bem à vontade e flua de acordo com aquilo que Deus colocar no seu coração. Você pode honrar a vida dela? Amém. Amém. Ô, glória. Graças e paz, igreja. Vocês estão bem? Você pode se assentar, por favor. Louvor, muito obrigada. Daqui a pouco a gente faz uma festa santa. Ô, glória. Você está pronto? Tem certeza? Mais ou menos, né? Oh, graças a Deus. Como o pastor me apresentou, aprove ao Senhor eu estar aqui nesse período no Rio. Cidade quente para arrebentar, viu? Pelo amor de Deus, gente, como é que vocês aguentam morar aqui? Me fala. Me explica. Jesus Cristo. Ele vai voltar mais cedo para o Rio de Janeiro. Mas é uma cidade maravilhosa. Eu tive o prazer, desta vez, de estar, de conhecer um pouco mais do estado do Rio todo. Todo não, né? Mas uma boa parte do Rio tive a oportunidade de conhecer. E eu vou dizer, é muito linda a cidade de vocês. Parabéns pela cidade que vocês têm. Tirando esse calor, seria... Né? A gente aqui, Jéssica, a gente discute um pouquinho de qual estado é o melhor, porque o Espírito Santo é o Espírito Santo, né, gente? Então... o Rio também é bonito. Ô, Glória, o Senhor colocou uma palavra bem específica no meu coração nessa noite. Eu creio que
nós vamos ser muito alcançados por aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Eu sei que é uma palavra que ela é uma palavra muito propícia para a igreja em si. Eu vou falar de algumas coisas aqui, eu vou entrar em alguns pontos. Talvez não seja, eu não conheço vocês, eu não conheço a realidade da igreja, eu não tive a oportunidade de conversar durante muito tempo com o pastor e com a Josi, graças a Deus, porque assim a gente fica mais livre para falar algumas coisas. Mas talvez não seja, algumas coisas não seja onde você vai se encontrar, mas toda palavra eu vejo que ela serve para nós ou para ser um remédio ou para ser uma vacina. O remédio é quando já precisa ser tratado. A vacina é para precaver que a doença, entenda o termo doença, chegue. Amém, gente? Então, eu creio que de uma forma ou de outra você vai ser alcançado. E eu sei que você vai sair daqui diferente da forma como você entrou, porque quando a palavra do Senhor ela é anunciada, não tem como a pessoa ficar do mesmo jeito. Amém? Mesmo assentado, você pode fechar os seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, por este dia. Muito obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui unidos para ouvirmos a respeito da tua palavra. Senhor, oportunidade maravilhosa do teu Espírito ter nos alcançado, Pai, do teu Espírito ter nos libertado e ter nos colocado aqui onde nós estamos. Pai, a tua palavra nos garante que quando nós estamos plantados no Senhor, nós vamos florescer. Eu te agradeço, Senhor, pela palavra que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Pai, que a partir de agora que não seja mais eu, mas que seja o teu Espírito falando através de mim. Que não sejam, Pai, palavras de persuasão, mas com demonstrações do teu Espírito e do teu poder. E que eu não venha falar nada de mim mesmo, Pai, mas que eu venha falar somente aquilo que está no teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode abrir sua Bíblia lá em 1 Samuel, por favor. 1 Samuel, capítulo 7. É uma história bem conhecida, ela não é tão diferente assim, a gente já conhece um ponto ou outro, a gente conhece da história. E eu quero mostrar para vocês que eu acho muito interessante algumas coisas que é tratado dentro dessa história. E embora eu vou falar basicamente sobre o Antigo Testamento, eu vou trazer a realidade para a nova aliança, amém? Você pode ficar tranquilo que no final a gente sempre vence. Mas, só para contextualizar antes da gente ler, essa história a gente vai ver a respeito da Arca da Aliança, que ela representava a presença do Senhor, ela representava a glória do Senhor na Antiga Aliança. E por um tempo, essa arca ela ficou em algum lugar que não era o templo, que não era a casa de Deus, vamos colocar assim. E durante um tempo, essa arca, essa presença de Deus ficou até mesmo, durante 7 meses, ela ficou na presença dos inimigos do povo de Israel. Deus, ele criou a arca porque ele queria estar no meio do povo. Vocês estão comigo, gente? Quando o povo estava na Antiga Aliança, que eles pecaram, que a presença do Senhor teve que sair do meio do homem, Deus, ele arrumou uma estratégia, ele arrumou uma forma de colocar a sua presença no meio dos homens novamente. E aí ele falou, olha, eu vou criar então, né? Ele dá a visão, cria-se uma caixa de madeira, ouro por fora, ouro por dentro, a gente já conhece isso tudo, eu não vou entrar muito nesse ponto, porque não é o meu foco. Mas aí o Senhor, ele coloca a presença dele ali, e os homens, eles tinham uma forma de carregar essa arca, não podia ser carregado de qualquer forma, não podia negligenciar a presença do Senhor que estava ali, eles não podiam de forma nenhuma olhar diretamente para dentro da arca, porque a presença do Senhor estava ali. E durante um período da história em que os filisteus e os judeus, né, o povo, eles estavam numa guerra, o povo de Israel estava perdendo aquela guerra, 3.000 homens tinham sido mortos pelos filisteus, eles mandam trazer a arca porque eles precisavam da presença de Deus ali no meio deles. E você pode ler isso tudo aqui, a partir do capítulo 1 de 1 Samuel, você vai ver sobre essas coisas. A gente vai ler o capítulo 7, depois a gente vai para 2 Samuel, mas isso tudo que eu estou te contextualizando, você vê a partir de 1 Samuel. E aí tem 2 homens que eram filhos de um sacerdote que trabalhavam, né, na casa de Deus, trabalhavam perante o tabernáculo, aquela coisa toda. Só que eles não eram homens íntegros diante de Deus, muito pelo contrário, estou falando de Hofni e Finéias. Filhos de Eli, eles eram homens que ao invés de dar algo para Deus, eles estavam roubando algo de Deus.
Eles estavam diante do templo ali, onde o povo oferecia o sacrifício, e ao invés de entregar a melhor parte para o Senhor, eles estavam roubando do Senhor a melhor parte. E quando o povo manda chamar, né, trazer a arca para estar no meio deles, no meio ali da guerra com os filisteus, quem vem trazendo essa arca é exatamente Hofni e Finéias. Eles trazem a arca, só que como as coisas não estavam como deveriam estar, as coisas não procedem como eles achavam que iriam proceder. Os filisteus, eles começaram a ter, sim, um certo temor quando o povo começou a fazer um barulho de que a arca estava chegando. Tamanha era a festa que aquele povo fazia quando a presença de Deus chegava. Vocês estão entendendo até aqui? Só que o povo começou a ficar temeroso com aquilo, mas eles não se submeteram àquele temor que eles estavam sentindo. O que eles fizeram? Eles olharam para os outros, os filisteus, eles falaram, olha só, eles estão lá com o Deus deles e a gente sabe que Deus é esse. A gente já viu o que ele fez com o povo do Egito, a gente já viu o que aconteceu com aquele monte de praga, a gente já viu do que ele é capaz. Mas vamos permanecer firme, vamos adiante, porque aqui não tem jeito, a gente precisa fazer o que a gente tem que fazer. E aí o povo todo errado do lado dos judeus, amém? Do lado do povo de Deus, todo mundo errado, bagunçado, não deveria estar fazendo aquilo que eles estavam fazendo. Aí eles vão contra e ainda assim o povo de Deus perde. Quando eles perdem, os filisteus, eles pegam a arca e levam embora para a terra dos filisteus, porque eles pegam como se fosse os tesouros, né, da guerra. Perdeu, isso aqui é meu, então vamos embora. Só que durante 7 meses, essa arca ela passa lá na terra dos filisteus, eles colocam a arca dentro do templo do Deus deles, fica uma confusão, né? Porque Deus ele não consegue, não dá, é impossível para Deus ter comunhão com as trevas. Quando ele olha para aquelas coisas e a presença de Deus está ali no meio de deuses estranhos, começa a acontecer coisas na cidade dos filisteus, ao ponto dos filisteus falarem, olha só, isso aqui não dá para a gente não. Leva esse negócio daqui embora, porque esse negócio não está trazendo bênção para a gente não. Né? Vamos tirar esse negócio daqui. Aí colocaram bonitinho em cima dos bois e tudo mais, levaram até a terra que a gente vai ver aqui agora, em 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 1, que ele diz assim, então vieram os homens de Quiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriat-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Eu não tenho como ler todo o contexto, porque senão não vai dar tempo de eu ministrar o que eu preciso ministrar aqui nessa noite, mas você pode continuar lendo a história depois, que você vai ver isso tudo que eu vou relatar aqui para vocês. Amém, gente? Fica um dever de casa para vocês, porque vocês, né, somos crentes, graças a Deus, a gente gosta de ler a Bíblia. O povo, eles entregam, eles falam, olha, os filisteus, eles falam, olha, não dá para a gente ficar com a presença de Deus aqui, porque está trazendo malefícios para nós. Aonde Deus está, irmãos, o pecado não pode continuar. Aonde Deus está, as coisas que são contrárias àquilo que procede de Deus não podem continuar do jeito que estão. Porque não há comunhão, não há parceria, não há aliança entre Deus e as trevas. Amém, gente? Entre a luz e as trevas não há. Então, o povo começa a perecer porque eles adoravam a outros deuses e a presença do Senhor se fazia manifesta naquele lugar por conta da arca que estavam com eles. Então, eles falam, olha só, vamos tirar esse negócio daqui porque esse negócio não tá bom pra gente, não. Leva esse negócio de volta pro povo judeu lá, que esse negócio é deles lá e é melhor ficar com eles do que ficar aqui com a gente. E aí eles vão e enviam a arca para a cidade de Quiriat-Jearim, aonde eles chegam na casa de Abinadab, e eles colocam Eleazar, filho de Abinadab, como responsável pela arca da aliança. Amém? E Eleazar vai lá e coloca aquela arca dentro da casa dele. O que eu acho interessante, lendo essa história, o que me chama a atenção, é que quando Eleazar coloca a arca dentro da sua casa, ele separa um ambiente todinho para a arca. Ele começa com a ideia certa. Vocês estão comigo? Ele separa, ele afasta tudo da sua casa, né? Parafraseando o que a Bíblia fala. Ele vai lá, afasta todos os móveis da sala, coloca lá a arca lá no meio da sala, em evidência, bonitinho. Todo dia ele ia lá,
tirava o pó da arca, ele abria a janela para que o sol pegasse na arca e o brilho do ouro reluzisse ainda mais. Só que conforme o tempo foi passando, e a gente acabou de ler que foram tantos dias que duraram 20 anos, as coisas não ficaram do jeito como eles estavam imaginando. Estão comigo? Estão entendendo até aqui? Amém. O que eu consigo trazer para a nossa realidade de hoje é que, levando ao ponto do que a arca representa, que é a presença de Deus, conforme o tempo foi passando, o povo foi se acostumando. A presença de Deus está aqui, mas é como se fosse qualquer outra coisa. Se você for ler a história, você vai ver que Uzá, um dos filhos de Eleazar, ele cresceu na presença da arca. Ao ponto, a gente conhece bem, a gente vai ler daqui a pouco, mas Uzá, quando Davi vai tirar a arca de dentro da casa de Eleazar, Uzá, ele vai colocar a mão na arca para que a arca não caísse e ele vai morrer nessa situação. Vocês lembram disso? Por quê? Porque Uzá, ele já estava acostumado com a presença de Deus. Para ele não era algo nada de tão anormal assim. Eu já estou acostumado com isso. Eu cresci olhando essas coisas. Eu convivo com isso o tempo todo, desde a minha infância. Só que a presença de Deus era algo que não poderia ser negligenciado. A diferença daquele tempo para hoje é que Deus ele já não habita mais dentro de uma caixa. Mas ele veio habitar dentro de nós. E, infelizmente, e é com muito pesar mesmo que eu falo isso, a igreja, infelizmente, está acostumada com a presença de Deus e está negligenciando a presença de Deus por conta desse costume. Quando deveria colocar Deus em evidência, dar o seu melhor para Deus, fazer o seu melhor por Deus, está acostumado e não, para Deus pode ser de qualquer jeito. Aleluia, ficou sério, né? Sabe, irmãos, eu vejo e eu tenho ministrado muito sobre isso. Não necessariamente sobre esse aspecto, sobre esse ponto de vista, mas eu tenho ministrado muito sobre esse ponto. Está na hora da igreja começar a mostrar que existe diferença entre ser aliançado com Deus e não ser aliançado com Deus. Não dá mais para a igreja ficar sustentando aquilo que o mundo está dizendo e achar que é algo muito normal, porque afinal é o tempo que a gente está vivendo. Não é, não. O tempo em que nós estamos vivendo, irmãos, não pode ser diferente do tempo em que a igreja primitiva viveu, aonde o povo se empenhava em dar o melhor para Deus. Por quê? Porque eles estavam convictos daquilo que Jesus tinha falado. Eles tinham acabado de estar com Jesus. Jesus falou, olha, eu vou, mas eu volto. Vocês estão comigo? Por conta dessa convicção. Não, ele falou que ele vai, mas ele volta. Então, ele está perto de voltar. Se você for ler, irmãos, o contexto da Bíblia a respeito da volta de Jesus, desde quando eles estavam escrevendo, eles já estavam crendo. Aleluia. Paulo, quando ele vai escrever sobre a volta de Jesus, ele fala, olha, nós, os que estamos vivos, não vamos dormir. Ou seja, não vamos morrer, mas vamos ser arrebatados. Ou seja, ele acreditava que no tempo em que ele vivia, Jesus iria voltar. E porque eles tinham essa convicção dentro deles, eles não viviam de uma forma banal como a igreja tem vivido nos últimos tempos. Eu sei que é muito forte falar a respeito de algumas coisas, mas, irmãos, nós estamos precisando de pessoas corajosas que têm coragem de falar o que, de fato, a igreja está precisando ouvir. Para Deus não dá para ser de qualquer jeito, para Deus não dá para a gente dar um jeitinho, para Deus não é tá bom assim não, para Deus é coisa de excelência. É o seu melhor. Irmãos, eu entendo que às vezes o seu melhor não vai ser o meu melhor. O meu melhor não vai ser o melhor do pastor, não vai ser o melhor da Josi, mas o meu melhor eu tenho que ter certeza que eu estou fazendo. Mas dentro da igreja parece que... Igreja, eu estou falando de um contexto geral, tá? Não estou falando de vocês aqui especificamente, não. Mas parece que a igreja hoje é tudo muito... tá bom assim. Se o culto é às 6, chega às 6h10, 6h05. Eu gosto muito do que o pastor Bud falava. 6h01 já é atraso. Se é 6, é 6. Você tem que chegar de preferência antes. Mas eu vou chegar antes para quê? Está muito quente. Irmão, está quente aqui, está quente da tua casa também. Não faz diferença, não. Aleluia. Vocês estão entendendo? O povo chega com atraso, o povo considera a presença de Deus como qualquer coisa. Estão acostumados. Não, isso aqui eu já sei como é que funciona.
culto vai começar às 6, de 6 até 6h20 vai ter louvor, de 6h20 até 6h30 vai ter alguém dirigindo o culto, aí 6h30 o ministro pega, o ministro vai falar até umas 7h30 por aí, depois vai ter aviso, diz uma oferta, aí vai todo mundo embora. Isso aqui eu já sei, já estou acostumado. Eu não sei como é que é aqui, né? Eu estou falando em base de o que a gente vê aí no geral. Mas este era o principal erro do povo, estar acostumado com a presença de Deus ao ponto de não considerar a presença. Tem uma coisa, irmãos, eu sei que Deus ele está em todos os lugares, eu sei que ele habita dentro de você, a presença dele está dentro de você, mas quando você está num local coletivo, existe algo diferente. E quando nós estamos num local coletivo, que estamos desfrutando dessa unção coletiva, irmãos, a Bíblia, ela fala que a unção do Espírito é como uma pomba, você espanta assim, ó. É uma conversa indevida quando não deveria estar conversando. É o olhar de um WhatsApp porque não aguenta ficar sem olhar o celular nem um minuto sequer. Não, mas peraí, pode ser algo importante. Não vai morrer, não, meu querido. Enquanto você está cuidando das coisas de Deus, Deus cuida das suas. Você pode colocar o seu celular no modo avião. Pode ficar despreocupado com relação a isso. Ah, mas está muito quente, eu preciso sair para beber uma água. Traz uma garrafa de água e bebe aqui. Não, mas eu bebo muita água, eu preciso ir no banheiro. Não é possível que você não consegue ficar 2 horas segurando para ir no banheiro, irmãos. A não ser que você tenha, né? Porque tem gente que tem problemas nessa área, aí a gente entende, é uma necessidade fisiológica. Mas, irmão, você aguenta. Mas não, tá tão acostumado com isso aqui. Ah, isso aqui é normal já para mim, eu já estou na igreja há não sei quantos anos, isso aqui para mim já é normal, que negligencia a presença de Deus. Aleluia. Você quer ver uma outra coisa que o povo está muito acostumado quando se fala de quesito igreja? É abrir a sua Bíblia somente dentro da igreja. Parece que as pessoas hoje já não têm prazer em estudar a palavra do Senhor. Irmãos, eu estudo isso aqui já tem alguns anos. E eu vou te dizer, não tem nada melhor do que estudar a palavra, não. Eu costumo dizer sempre, eu ensino já há alguns anos no Rema, eu já sei praticamente Gênesis 1, 2 e 3 de trás para frente, porque a gente fala muito isso no Rema. Mas vou te dizer, Adão ele tem uma habilidade de me surpreender que é gigantesca. Quanto mais eu leio Gênesis 1, 2 e 3, mais coisas eu vou descobrindo ali naquelas passagens. Por quê, irmãos? Porque a palavra dentro de mim ela tem que se renovar. Ela é imutável, a letra é a mesma, desde quando a Bíblia foi escrita, mas dentro de mim a palavra ela vai se renovando todos os dias. Aí você vai conversar com um cristão, não sou ministro da palavra, então não precisa estudar, não. Precisa, filho de Deus. Precisa, todos nós precisamos estudar a respeito da palavra. Ah, mas eu não vou pegar no microfone para pregar, mas você vai ter que ir pregar o evangelho a toda criatura. Como é que você vai pregar se você não conhece? Aleluia. Vocês estão entendendo? Ah, mas Liliane, eu não tenho tempo. Isso é uma das coisas que a gente mais ouve, né? Liliane, eu não tenho tempo de fazer isso, porque eu trabalho o dia inteiro, eu chego em casa, tenho que cuidar de casa, tenho que cuidar de marido, tenho que cuidar de filho. E aí, quando eu vou ver, o dia passou e eu não consigo. Aí, no outro dia, a mesma coisa, no outro dia, outra mesma coisa. É ou não é assim as desculpas que a gente ouve? Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Quantos aqui trabalham fora de casa? Levanta sua mão, por favor, para eu ver. Quantos trabalham fora? Quantos têm o dia ocupado, mesmo que trabalhem dentro de casa? Pois é, grande maioria. Dá para contar nos dedos aqui os que não têm esse tempo tão ocupado assim. Ou se tem, talvez tenha ocupações com outras coisas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu virasse para você hoje e falasse assim, olha, se você acordar 1 hora mais cedo, todos os dias, durante um mês, eu não quero que você faça nada, eu só quero que você acorde 1 hora mais cedo do que você está acostumado a acordar. Se você fizer isso todos os dias, no final do mês, eu vou te dar R$1.000. Quantos acordariam 1 hora mais cedo? Aleluia. Não, mas eu vou dormir 1 hora da manhã, eu tenho que acordar às 6 para ir trabalhar. Não tem problema. A proposta que eu estou te fazendo é, já que é assim, você tem que acordar às 5. Para você ganhar uns R$1.000 no final do mês, você vai ter que acordar às 5 horas da manhã e fazer o que você tem que fazer normalmente. Quantos fariam? Por que para Deus a gente não faz?
Sabe, irmãos, o que eu tenho visto hoje é que as pessoas elas estão mais interessadas no dinheiro no que na presença. As pessoas estão mais preocupadas com o que elas vão fazer da sua vida enquanto estão aqui na Terra do que dar a sua vida para o que Deus pode fazer enquanto está aqui na Terra. Na verdade, irmãos, tempo a gente não tem foco e determinação para fazer aquilo que a gente tem que fazer. Pastor, você me leva embora depois, né? Eu costumo dizer uma coisa, e as pessoas sempre falam, você é muito dura quando você diz isso, mas é a verdade. Quem é bom em desculpa, irmãos, não é bom em mais nada. Só vai dar desculpa. Quem está preocupado em dar desculpa, só vai dar desculpa. Não vai conseguir fazer nenhuma outra coisa, porque tudo vai virar uma desculpa. Vocês estão entendendo? Eleazar, por ele ter desconsiderado a presença de Deus ficou na casa dele durante 20 anos, mas em nenhum desses anos ele prosperou. Eu quero que você abra lá em 2 Samuel, vai para lá, por favor. 2 Samuel, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1. O povo simplesmente esqueceu a arca na casa de Eleazar, ao ponto da arca ter passado 20 anos lá. Davi se tornou rei e Davi vai agora começar a ter o interesse de buscar a arca do Senhor. E ele vai falar, olha, vamos lá buscar a arca porque esse negócio tá errado, né? A arca não pode estar na casa de um homem. E Eleazar, a gente viu em 1 Samuel, no capítulo 7, que Eleazar e o povo começaram a se lamentar diante da arca, porque a arca estava ali e ela não estava trazendo aquilo que ela deveria trazer. Estão comigo? Aqui em 2 Samuel, no capítulo 6, muito obrigada, versículo 1, ele diz assim, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome e o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aió, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aió ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Você pode continuar lendo o texto, depois eu vou só parafrasear, porque meu tempo já está, né, acabando. Mas se você for continuar lendo a história, você vai ver que Davi, ele procede de uma forma errada quando ele vai tirar a arca da casa de Abinadab, ao ponto dele ter colocado a arca num carro novo, a gente leu aqui agora, quando na verdade Davi deveria ter transportado aquela arca em bois. Vocês estão comigo, gente? Porque era assim que se transportava a arca do Senhor. A arca ficou tanto tempo num lugar indevido que o povo nem sabia como que deveria proceder para levar essa arca para um outro lugar. Aí porque Uzá estendeu a mão, ele morreu ali mesmo, aí as pessoas viram e falaram, mas tá vendo, é maldade de Deus. Ele estava tentando segurar a arca para a arca não cair, mas o povo estava em desobediência, porque não era daquele jeito que se transportava a arca. Com Deus não tem meio termo. Eu falei sobre isso ontem. Não existe meio termo dentro do evangelho, gente. Ou é ou não é. Ou é assim, ou não é assim. Não tem como ser diferente. Ou é água doce ou é água amarga. Ah, mas é maldade de Deus? Não, isso é ser justo. É você determinar uma coisa e não estabelecer, não abrir precedente de jeito nenhum, porque a justiça está nisso.
Amém. Com Deus não é diferente. Deus, ele é assim, não existe meio termo. Uzá, ele vai colocar a mão para a arca não cair, mas ele estava em desobediência, não deveria ter feito aquilo. Ao ponto de Davi olhar e falar, como é que eu vou trazer a presença de Deus para mim de novo? Se você continuar lendo a história, você vai ver que à beira da estrada existia uma casa, e naquela casa morava um homem chamado Obed-Edom. Davi chega na casa daquele homem, bate na porta e ele fala, olha, eu preciso colocar a presença de Deus em algum lugar, eu preciso colocar a arca em algum lugar até que eu aprenda como transportar essa arca. Posso colocar aqui? Obed-Edom, não, claro, pode colocar aqui dentro da minha casa, vamos colocar aqui. Ele faz a mesma coisa que Eleazar fez. Afasta os móveis da sala, fala, vamos colocar aqui, porque a arca do Senhor tem que estar em evidência. Não é qualquer coisa, é a presença de Deus. E todos os dias, Obed-Edom, ele se levantava também nas madrugadas e todas as vezes que ele estava diante daquela arca, ele se prostrava e adorava ao Senhor, porque ele entendia que ele estava diante de uma presença muito grande. Ele entendia que ele não estava diante somente de um objeto de ouro, que tinha uns querubins na tampa e que estava sendo transportado de um lugar para outro. Não, ele entendia que ali tinha algo que ninguém poderia substituir. Não se acostumou. 3 meses. Numa casa ficou 20 anos, na outra ficaram apenas 3 meses. Mas durante esses 3 meses, Davi, lá no seu palácio, ouviu falar que Obed-Edom estava prosperando. Por quê? Porque ele não considerou como comum algo que era sobrenatural. Porque ele considerou a presença de Deus que estava naquele lugar, ao ponto de reverenciar essa presença todos os dias, ele começou a prosperar ao ponto das pessoas ouvirem ao longe o que estava acontecendo com ele. Sabe, irmãos, está na hora da gente começar a atrair isso para nós, assumir a responsabilidade que nós somos diferentes, sim. Nós somos um povo que não negligencia a presença de Deus, mas que reverencia a tua presença ao ponto de não fazer aquilo que nós queremos, mas fazer aquilo que a Bíblia manda a gente fazer. De não abrir mão, irmãos, não negociar princípio. Irmãos, não negocie princípio em nada na tua vida. Os princípios de Deus são invioláveis. Não dá para a gente abrir precedentes, da gente fazer negociações. Se é assim, a gente não abre mão disso. Como diz o outro, né? Pode dar o sangue na canela. Deixa eu te fazer uma pergunta. E eu não quero que você me responda, não. Só quero te perguntar. Se você não tivesse mais nada para receber da parte de Deus, se tudo que ele já fez até hoje, que foi entregar o teu filho para te tirar de uma vida do inferno, para trazer para o reino do teu filho, você continua... E ele falasse, olha, eu não faço mais nada a partir de hoje. Tudo que eu fiz, acabou. É aquilo lá e é só isso aí. Você hoje estaria servindo ao Senhor? Não precisa me responder. Mas, irmãos, isso traz para nós uma consciência de quem Deus de fato é. Ele não vai se limitar a isso, pode ficar tranquilo. Porque ele fala que ele tem coisas novas para nós todos os dias. Ele fala que ele nos chamou para nós reinarmos em vida. É ele quem supre cada uma das nossas necessidades segundo a sua riqueza. Ele fala que se nós colocarmos ele em primeiro lugar, todas as coisas nos são acrescentadas. Sabe, é porque eu não tenho tempo, mas se eu tivesse tempo para poder te dizer o tanto que o Senhor tem me acrescentado só porque eu tenho cuidado das coisas dele, você iria sair daqui diferente. Mas por quê? Porque não estou preocupada em viver a minha vida, mas entenda o termo preocupada em viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Eu tenho conversado com a Jéssica esses dias, eu tenho falado com ela, olha, cada dia que passa eu tenho tido mais convicção de que evangelho é você morrer para levar alguma vida. Evangelho é você perder a sua vida para você conseguir levar alguma vida. Não tem, irmãos, não tem outra... Para mim, hoje, pode ser que daqui a alguns dias o meu pensamento mude, mas para mim, hoje, não tem outra definição que defina o evangelho para mim, não. É você perder a sua vida para você levar uma vida. E deixa eu te falar, uma vida vale qualquer coisa. Uma vida, irmãos, vale você abrir mão de qualquer coisa que o Senhor te peça. Ah, mas Liliane, você está falando isso porque você não precisou abrir mão de nada. Depois a gente bate um papo e a gente conversa um pouquinho, eu vou te falar de algumas coisas.
Vale a pena, irmãos, vale a pena considerar a presença de Deus e fazer o melhor para Ele. Amém, amém. Vale a pena a gente servir um Deus que é excelente com coisas excelentes. Jesus, quando ele falou, olha, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, eu imagino que, parando para estudar sobre algumas coisas, ele estava falando exatamente sobre isso. O povo que adora o diabo, irmãos, eu não estou falando de pessoas que estão no mundo, que não vai em canto nenhum, não. Estou falando de pessoas que vão mesmo para centro de macumba, terreiro de umbanda, essa coisa toda. Esse povo que professa mesmo a adoração ao diabo. Amém? Não estou falando de qualquer um, estou falando desse povo. Se você for olhar esse povo, irmãos, o padrão de excelência que existe ali é algo que você fica assim, sério? O povo não vai de qualquer jeito. O povo não usa qualquer roupa, o povo não atrasa, o povo não fica de qualquer jeito diante da presença do diabo lá. Eu não sei, irmãos, eu nunca estive lá, não. Só li e ouvi algumas coisas. Mas o povo, por causa de medo daquilo que o diabo pode fazer, porque ele bate se o povo não andar na linha, o povo adora com excelência. Quando chega diante de Deus, que é amor e não faz essas coisas, o povo age de qualquer jeito. Estou falando alguma mentira aqui, gente? Mas, Liliane, isso aí é o povo lá fora. A gente aqui não é assim, não. Eu sei, mas pode melhorar. Amém. Com Deus sempre dá para ir mais. Sempre dá para fazer mais. Afinal, irmãos, a natureza dele está dentro de nós. E Deus é aquele que faz infinitamente mais. Se a natureza dele está dentro da gente, nós temos que ser aqueles que fazem infinitamente mais. Amém, amém. Eu tenho descoberto em Deus que 100% é pouco. Para Deus tem que ser 110, 120, 130, porque é infinitamente mais. Ah, mas Liliane, eu estou tão cansado. Eu também, mas no céu a gente descansa. Fica tranquilo. No céu não vai ter cansaço, não. Está acabando, irmãos. Está muito perto das coisas acontecerem. Basta olhar para o mundo, não precisa... Né? Se você não quiser, você não precisa nem olhar para a profecia da Bíblia. Você pode olhar só para as coisas que estão acontecendo no mundo, que você vai ver que está acabando. Se você for casar, então, com as profecias bíblicas, aí que você vai ver que está acabando mesmo. Está muito perto das coisas acontecerem. Para de perder tempo com pouca coisa. Para de perder tempo com mimimi, com biquinho, porque fulano não falou comigo, ciclano não agiu assim comigo, e Beltrano não foi assim. Aleluia. Não, mas o pastor foi grosso comigo, falou comigo de uma forma que não deveria ter falado. Tem pessoas hoje desistindo de evangelho por causa de uma roupa. Você acredita nisso? Não, você não pode usar esse tipo de roupa não, meu filho. Isso aqui escandaliza o evangelho. Coloca uma roupa mais decente. É ou não é assim? Deixa eu te falar uma coisa. O sangue de Jesus não é mais precioso que uma roupa, não? Sabe qual é o grande problema? É que nós estamos acostumados com a palavra de graça. Mas aquilo que foi de graça para você custou um preço para alguém. Ah, eu ganhei um presente, não paguei nada por isso. Eu não paguei, mas alguém teve que pagar. Desde que o mundo é mundo, as coisas funcionam desse jeito, gente. Não dá para a gente negligenciar aquilo que Deus nos deu de graça, porque para nós não custou nada. Não dá. Nós precisamos começar a valorizar aquilo que Ele fez, dando o nosso melhor para Ele. Obed-Edom, ele valorizou tanto aquilo que Deus fez e a presença de Deus que está no meio dele, que quando Davi descobriu como que ele tirava a arca de Ai, ele leu e falou, é com bois, né? Então tá bom, vamos lá buscar a arca. 3 meses depois, Davi foi buscar a arca. Com os bois, tudo bonitinho, direitinho, levou a arca até o templo. Que ele iria construir, mas levou a arca até onde a arca iria ficar, até a construção do templo. E aí, quando ele chega diante daquilo, que Obed-Edom, o templo vai ser construído, a arca foi colocada dentro do templo, vai ser feita, então, agora, uma escala de serviço para cuidar do templo. E aí, Davi vai chamar homens. Quem está no meio disso? Obed-Edom. Se você for olhar, você pode olhar, isso está lá em Crônicas já. 1 Crônicas, capítulo 26, se eu não me engano. Quando Davi vai chamar os homens para o serviço ao Senhor, Obed-Edom se apresenta e ele fala, olha, eu não posso deixar de servir a essa presença. Porque enquanto ela esteve na minha casa,
ela fez coisas que ninguém mais poderia fazer. E Obed-Edom, irmão, se contentou, presta atenção, um camarada que recebeu a presença de Deus dentro da sua própria casa. Ele se contentou em ficar no portão cuidando da entrada do templo. Mas ele não poderia ficar longe da presença, porque uma vez que você se submete à presença e você entende o que a presença faz por você, você começa a considerar a presença e a valorizar de fato. Amém. Quando você aceitou a Jesus, a presença foi para dentro de você. Antes era numa caixa, antes não era todo mundo que podia ter acesso. Agora todo mundo tem a presença dentro. A pergunta é, o que você está fazendo com a presença dentro de você? O que você está fazendo com Deus que você carrega? Será que ele está se alegrando por conta da vida íntegra e reta que você vive diante dele? Ou será que você está entristecendo o Espírito de Deus porque ele está vendo você fazendo coisas que você não deveria estar fazendo? Eita, meu Deus do céu, vamos jogar pedra aqui. Ah, mas é tão duro esse discurso, mas está salvando a tua vida. Ah, mas eu não preciso disso tudo, mas você precisa de uma vacina para você não chegar nesse ponto. Sabe, irmãos, negligenciarmos a presença é muito fácil. É muito fácil a gente se acostumar com aquilo que a gente tem todo dia. É muito fácil a gente começar a desconsiderar algumas coisas porque a gente tem aquilo ali ao nosso alcance. É muito fácil a gente começar a se acostumar com a paisagem. Fui saltar de parapente esse final de semana. É bom demais, viu, gente? Para quem gosta, vale a pena. E uma das perguntas que eu fiz para o instrutor foi, você já se acostumou com essa vista? Que, irmãos, é a coisa mais linda de se ver. É uma experiência que eu não tenho como explicar, não, é só vivendo. E aí eu perguntei para ele, primeira pergunta que eu fiz, você faz isso há quanto tempo? Ele, 18 anos. Rapaz, é um tempo, né? Falei, e você já acostumou com essa vista? Ele falou, é impossível. Porque cada dia que a gente olha, as coisas estão diferentes. Não dá para acostumar com isso. A minha pergunta é, será que nós estamos acostumados com a presença de Deus dentro de nós? Ou será que a gente está pronto para ver essa presença fazer o natural e o sobrenatural através de nós? Deus está pronto e tem pressa. Deus está pronto e tem pressa. Só depende da gente. Mas, Liliane, eu não sei para o que eu fui chamado. Faça aquilo que vem à tua mão com excelência, que Deus vai se encarregar de te colocar no seu chamado. Pode ficar tranquilo. Mas, Liliane, então o que eu tenho que fazer? Isso aí é critério para todo cristão. Estudar e orar, irmãos. Não tem como abrir mão disso, não. Quer seja diácono, quer seja a pessoa que vai cuidar da igreja de criança, quer ser a pessoa que vai vender o livro ali. Tem que estudar e tem que orar. Invista na tua vida espiritual. O meu pastor me fala uma coisa que ele falava isso há um tempo e eu achava... A princípio, quando eu ouvi, eu falei, meu Deus, para mim foi um certo choque, mas depois eu entendi o que ele quis dizer e eu concordo com ele em todos os gêneros. Ele falou, se você gasta mais numa lanchonete do que você gasta mais para Deus, talvez os seus valores estejam invertidos. Quando eu ouvi aquilo a primeira vez, eu cheguei e falei, rapaz, mas é uma verdade. As pessoas muitas vezes pagam aí, sei lá, 50, 60 reais no almoço, num jantar, num lanche, ou qualquer coisa desse tipo, mas quando vai pagar 30 reais no livro, que livro caro! Como diz o Rosana Lira, né? Tá caro, é um japonês bem pequenininho. Meu tempo acabou. Invista na tua vida, irmãos. Vale a pena a gente investir para servir ao Senhor com mais excelência. Queria chamar o louvor, por favor. Vale a pena a gente começar a olhar as coisas de Deus com outros olhos. Você pode se colocar de pé, por gentileza. Vale a pena a gente sacrificar os nossos bens, a gente sacrificar muitas vezes o nosso conforto, para poder dar ferramentas para o Senhor trabalhar através de nós.
Sabe, irmãos, a melhor coisa da vida, e olha que eu tenho desfrutado de coisas boas, mas a melhor coisa da vida é você ser usado por Deus para poder levar uma vida para alguém. Não tem preço no mundo que pague uma pessoa virar para você e falar: você trouxe uma palavra de Deus para mim que salvou a minha vida. E você vê aquela pessoa andando naquela verdade porque realmente foi algo de Deus para ela. Só que entenda uma coisa, irmãos, Deus ele não usa meninos. Deus ele não tem como colocar a palavra dele em cima de pessoas que não têm a perseverança e a maturidade para perseverar naquilo que ele quer. Não dá, a gente não entrega a chave de um carro na mão de uma criança, porque a gente sabe que se aquela criança entrar dentro daquele carro e ela for dirigir, pode ser que ela morra. Com Deus não é diferente, ele não vai entregar poder nas tuas mãos quando você não consegue sustentar esse poder, porque senão você morre. Para o Senhor, irmãos, é com excelência. Para o Senhor é sempre o nosso melhor, é sempre o nosso 110, 120, 130%. Para o Senhor a gente tem que abrir mão de tudo mesmo, porque Ele abriu mão de tudo pra gente. Sabe, Ele deu tudo do bom e do melhor para nós. Eu tenho certeza que você nunca recebeu algo mais ou menos da parte de Deus. Eu tenho certeza absoluta, eu não sei o que você já recebeu até hoje, mas aquilo que você já recebeu, eu tenho certeza que foi o melhor para você. Você estava esperando uma coisa, Deus ele fez mais e te deu além daquilo que você estava esperando. Por que quando a gente vai dar para Deus, a gente quer dar mais ou menos? Não, assim tá bom. Sabe, a nossa mentalidade ela precisa mudar. É cada dia um passo, é cada dia uma coisa. Começa a ser excelente nas suas coisas do dia a dia, que quando você chegar para Deus, você não vai ter dificuldade para dar o excelente também, não. Não se contente, irmãos, com mais ou menos, porque o mais ou menos não é pra gente, não. Mais ou menos é pro diabo. Mais ou menos não é para quem é filho do rei. Mais ou menos, irmão, é para plebeu. Vocês estão comigo? Mais ou menos não é para aquele que vai representar o reino dos céus. Aquele que representa o reino dos céus, irmãos, representa com excelência. Dando o seu melhor sempre. Você pode fechar os seus olhos. Quando você está com seus olhos fechados, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu aquela frase em que a gente fala, olha, não faça com as pessoas aquilo que você não gostaria que fizessem com você? Eu quero que você pense nessa frase durante essa semana agora. Não faça com Deus aquilo que você não gostaria que Ele fizesse com você. Não dê para Deus aquilo que você não gostaria que Ele desse para você. Não adore a Deus, não se entregue à comunhão com Deus de uma forma que você não gostaria que Deus se relacionasse com você. Da mesma forma como você quer ouvir ao Senhor, da mesma forma como você quer que o Senhor se manifeste a você, que você quer conhecê-lo, começa a mostrar para o Senhor que você também quer o outro lado. Nível de intimidade e adoração, irmãos, não é para escolhidos, não, são para todos. Nível de intimidade, comunhão e adoração não são para escolhidos, são para todos. Quem se achega, encontra. Quem buscar, vai encontrar. Pai, nós te louvamos, Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, que é viva e eficaz. Eu sei, Pai, que muitas vezes não é aquilo que nós queremos ouvir. Muitas vezes, Pai, nós queríamos estar com uma palavra que vai nos levar às alturas, que vai nos fazer dar glória a Deus e aleluia. Mas, Pai, nós sabemos também que essas palavras, elas são necessárias para o teu povo.
Ensino, Pai. Ensino para viver uma vida melhor diante do Senhor. Ensino para mostrar que a Tua presença não é qualquer coisa no nosso meio, mas não existe nada mais poderoso do que carregar a Tua presença. Pai, nós Te agradecemos pelo Teu Espírito que está dentro de nós. E, Pai, nós nos recusamos a sermos pessoas ordinárias com essa presença dentro de nós. Mas nós seremos pessoas extraordinárias, Pai, que faz mais, que vai além, que quando as pessoas estão falando que não dá, a gente consegue romper e ir com todos os limites. Pai, quando as pessoas estão falando que não é bem assim, a gente consegue mostrar que existe um espírito de excelência dentro de nós. Pai, nós não queremos entregar as coisas de qualquer jeito. Nós não queremos Te adorar de qualquer forma, Pai, mas nós queremos entregar todo o nosso coração para o Senhor e aprender do Senhor o que é excelência, aprender do Senhor o que é fazer mais, o que é ser infinitamente mais. Pai, aprender do Senhor o que é dar boas coisas, o que é ter boas dádivas. Pai, aprender do Senhor o que é ser um espírito adorador com excelência, que adora ao Senhor em espírito e em verdade. Pai, nos sacuda. Nos mostra, Senhor, aonde precisamos melhorar. Nos mostra, Pai, aonde nós precisamos ajustar, que parafuso precisamos apertar. Pai, nos mostra, Pai, aonde precisamos melhorar, aonde precisamos acrescentar algumas coisas. Pai, eu sei que o Senhor é o maior interessado. E eu sei que aqueles que se achegarem vão desfrutar de coisas novas no Senhor. Queremos, Pai, ser os melhores em tudo aquilo que fazemos, não por soberba. Não por soberba, mas porque o Senhor é o melhor em tudo. Pai, o Senhor nos deu o Teu melhor e nós queremos devolver o nosso melhor para o Senhor também. Nos ajude, Pai, a entender os princípios, a estabelecer as prioridades, a colocar o Senhor no centro e em primeiro lugar. E que nada, Pai, venha tirar o Senhor dessa posição nas nossas vidas. Ensina-nos, Pai, a contar nos nossos dias a fim de que eles sejam proveitosos. E que as pessoas, ao olharem para nós e verem a excelência do Teu poder em nós, elas venham desejar aquilo que é excelente, porque o Senhor é a melhor coisa que existe. Pai, a Tua presença é o melhor que nós poderíamos ter. Assim como disse Pedro, Pai, eu falo hoje também, para onde eu poderia ir se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Me ensina, Pai, a contar os nossos dias. Nos ensina, Senhor. Nós queremos ter um tempo proveitoso com o Senhor. Pai, estratégias surgindo agora em nome de Jesus. Pessoas tendo ideias extraordinárias, Pai. Fazendo mais em menos tempo, tornando proveitoso o tempo que tem, crescendo, Pai, em qualidade e em quantidade com o Senhor. Pai, memorizando cada vez mais a Tua palavra, entendendo cada vez mais a respeito do que a Tua palavra está dizendo. Pai, desejando cada vez mais uma comunhão maior com o Senhor, um tempo de qualidade com o Senhor, aonde não existe celular, aonde não existe entretenimento, não existem as coisas, Pai, que vai nos tirar do foco, porque o Senhor é a melhor coisa que existe, estar diante do Senhor é a melhor coisa que existe, não existe nada melhor do que estar na Tua presença. Pai, eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer na Tua igreja neste tempo. Pai, eu não sei do povo que vive nessa cidade, mas eu sei de uma igreja que adora ao Deus verdadeiro, ao Deus santo e vivo neste lugar. Pai, eu declaro os olhos dessa cidade voltados para essa igreja. Não porque somos diferentes, Pai, não porque somos melhores, porque nós não somos diferentes e não somos melhores do que ninguém.
O Senhor não veio para estabelecer placas, Pai, mas é porque aqui nós estamos interessados a anunciar a Tua palavra a qualquer custo. Ah, Pai, eu declaro em nome de Jesus os olhos dessa cidade voltados para essa igreja. Pessoas passando na porta dessa igreja, Pai, e sendo atraída por aquilo que está sendo anunciado aqui dentro. Pai, pessoas olhando e vendo algo diferente, porque aqui existe um povo excelente. Ah, Pai, muito obrigado, porque nós vamos chegar nos nossos lares. E essa palavra, ela não vai cair no esquecimento, Pai, mas ela vai trazer o fruto necessário para produzir a mudança que precisamos. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, eu fico com a sensação, e eu acredito que posso dizer que é algo espiritual, de que a gente subiu alguns degraus essa noite. É claro que tem muito mais a ver com o que eu vou fazer com a palavra do que com a palavra que foi liberada. Porque o que Deus fala é extremamente importante quando considerado. É por isso que nós devemos nos tornar praticante e não apenas ouvinte. Começa tudo pelo ouvir. Nós ouvimos. Agora o que a gente vai fazer com o que a gente ouviu? Eu acredito e penso que essa palavra que foi liberada hoje é uma palavra precisa, para usar um termo que a gente tem como título de um livro, é uma palavra precisa para um tempo como esse. E a gente não pode ficar como quem simplesmente veio a mais um culto. A gente precisa considerar que Deus quer levar a gente para um outro nível. Quando a gente pensa em videogame, a gente sabe que para se passar de fase, você corre para um lugar onde os desafios são maiores. E quando Deus ele nos traz palavras desse nível, eu fico pensando em como a gente é privilegiado, né? Sábado é um dia que... Senta um pouquinho. Aí, senão, às vezes fala assim, o pastor fala pra caramba. Não, não vou pregar não, eu vou falar sobre oferta, dízimos e ofertas. Mas eu preciso dizer isso para você, a gente é privilegiado. A gente tem uma palavra de excelência. Sábado é um dia onde pela manhã você pode mudar, ligar a sua televisão e assistir alguns programas, e eu não estou fazendo nenhuma crítica a nenhum programa evangélico. Eu acredito que o que a gente tem para fazer, a gente não vai fazer sozinho. A gente tem muita gente fazendo um trabalho tão excelente quanto o nosso há mais tempo que a gente. E existem pessoas que só vão ser alcançadas através de outros ministérios e não do nosso ministério. Mas sabe, gente, eu me sinto tão privilegiado de poder vir receber do Senhor, ministrar ao Senhor e me assentar e receber uma palavra como essa. É um oásis, sabe? Esse farol do verbo da vida tem todo sentido. A gente tem uma palavra de excelência. Oh, aleluia. E eu prometo que não vou chorar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu estava pensando sobre algumas coisas e eu fico fascinado também com essa conexão espiritual. O Espírito Santo, ele muito provavelmente, ele não fala com a gente apenas na hora da pregação. A pregação é mais uma conexão daquilo que o Espírito Santo já vem falando com a gente. Às vezes através de várias pregações, às vezes no nosso próprio espírito, no momento em que a gente está lendo a Bíblia, no nosso tempo de oração. O Espírito Santo vem construindo algo em nós, vem comunicando algo para o nosso espírito. Essa foi mais uma peça fundamental daquilo que está sendo construído, daquilo que o Espírito Santo tem dito a nós. Quando eu vi Liliane falando sobre Deus não tem nada mais ou menos para a gente, eu, claro, hoje estou bem relax, porque como tinha mais alguém para ministrar a palavra, eu estava pensando e considerando que eu ia falar sobre oferta, até porque eu quero falar algumas coisas sobre o que vem acontecendo nessa área de oferta para a igreja.
Mas o texto que, na verdade, é um versículo que Deus colocou no meu coração para ler na hora da oferta é João 10:10. E eu quero que você abra sua Bíblia lá. Eu sei que você sabe exatamente de qual é salteado que está aí. Alguns já sabem até de qual é salteado o que está na versão amplificada. E eu quero ler exatamente João 10:10 na versão amplificada. Mas eu quero considerar isso que foi dito aqui. Deus não faz nada mais ou menos. Meia boca, meia sola. Tem nada que Deus dê para a gente que não seja brilhante como ouro. Tem nada empoeirado. Tem muito crente trocando ouro por bronze. Mas o que Deus faz para a gente, é por isso que Jesus ele disse, não dê pérola aos porcos. O que a gente tem é pérola. O que a gente tem é precioso. É valioso demais. Amém? Então, em João 10:10, esse versículo na versão amplificada diz assim, o ladrão não vem senão com o propósito de roubar, matar e destruir. Eu vim, disse Jesus, para que tenham e aproveitem, desfrutem a vida e a tenham em abundância ao máximo até transbordar. Essa é a vontade do Senhor para nós. Sabe, nada diferente disso vem do Senhor. Jesus ele veio para que tivéssemos essa vida abundante e desfrutássemos dela ao máximo, até transbordar. Eu vou lhe dizer, até no receber a palavra, no tipo de mensagem, pregação, ensinamento que a gente recebe, deve ser algo que transmite essa abundância e a gente possa desfrutar ao máximo até transbordar. Sabe, eu não sei quanto a você, eu me sinto privilegiado, eu sou privilegiado. Vir com segurança, sabe, você poder ouvir algo que acrescenta. Oh, aleluia. Sabe, eu vou lhe dizer, o Senhor ele não fez provisão para que a gente sobreviva. Você não é um sobrevivente. Você não está vivendo a vida aí tentando, não, vou levando, no final vai dar certo, a gente vai empurrando com a barriga, não, tá tudo certo. Aquele só vitória que é mais uma lamentação do que uma confissão de fé, né? E aí, irmão, como é que tá? Só vitória. Estou vivendo pela fé, mas você vê que tem uma nota de insatisfação, sabe? De incredulidade. É uma lamentação. Não, gente, a gente precisa ter essa alegria, porque a cada dia que a gente acorda, a gente pode acordar com expectativa de que algo bom vai acontecer. Aleluia! Todo culto é um evento especial. A gente ficou pensando, poxa, a gente fala, pô, quando a gente se mobiliza. Eu lembro da Josi falando do evento do Entre Mulheres que teve aqui com a Janaína, que as mulheres se mobilizaram, trouxeram convidadas e a casa ficou cheia e foi uma bênção. As mulheres testemunhando de como foram abençoadas pela palavra e foi de fato uma bênção. Eu estava lá em Taubaté, mas tive a notícia. Sabe, e o que fica sempre no meu coração é cada culto é uma oportunidade, cada culto é um evento. O que a gente faz para um evento, a gente deve fazer para todos os cultos. Trazer pessoas, mobilizar. Pastor, não sei evangelizar. Pastor, não sei pregar. Você sabe convidar alguém para vir à igreja? Então você já está num bom caminho. Amém? Sabe, a provisão que o Senhor fez para a gente foi para a gente viver essa vida de abundância ao máximo até transbordar. Não para que a gente sobreviva, a igreja não está sobrevivendo, a igreja está vivendo essa vida abundante. E é o que Deus tem para nós. Amém? Nós não semeamos para prosperar. Nós semeamos porque somos prósperos, mas nós entendemos e consideramos o princípio da semeadura e da colheita. Quando a gente planta, a gente faz com que o que a gente tem por dentro se manifeste do lado de fora. Essa vida de prosperidade que a gente tem por dentro, ela precisa se manifestar do lado de fora. E para isso existem princípios espirituais. Amém? Então eu quero te estimular a semear hoje à noite. E antes de você preparar a sua oferta, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que têm acontecido na igreja. A gente tem sido muito abençoado. E hoje a gente vai fazer essa oferta. E se você tem uma direção do Espírito, a gente quer também honrar a vida da Liliane. E a gente quer semear na vida dela, no ministério dela. E também no ministério lá em Vitória, Pastor Jorge. O pessoal aqui ouve a gente falar do Pastor Jorge. Pastor Jorge é aquele que puxa a orelha da gente para a gente perder um pouco de peso. Vamos chegar lá. A gente está tendo muito cuidado de trazer. Vamos trazer o Pastor Jorge, mas calma aí, gente. Vamos dar uma melhorada. Mas sabe, gente, a gente tem vivido e tem
Você sabe que eu não creio, a gente já ensinou aqui, e eu não creio em unção de prosperidade. Nós somos prósperos. Prosperidade é a nossa realidade, não é uma unção. A Bíblia não fala de uma unção para prosperar. A Bíblia fala de uma unção para dar. A Bíblia fala de um ministério de contribuição, não de um ministério para receber. Não tem nada disso, gente. Próspero, rico, na verdade, todo crente é. Porque Jesus, sendo pobre, sendo rico, se fez pobre para que nós nele fôssemos enriquecidos. Por dentro você é rico. Todo crente tem condição de desfrutar dessa vida abundante. É só praticar os princípios e crer. Fé. Amém? E sabe, a gente tem visto um vento nessa área de prosperidade. Eu estou falando sobre contribuição. E quando eu falo sobre contribuição, eu estou falando sobre colheita também. Eu estou falando quase igual a Dilma, né? Presidenta. Quando a gente fala de vento de prosperidade, a gente está falando de pessoas que estão sendo guiadas a semear. Sabe, a gente tem recebido para o Rema, e deixa eu lhe dizer, tão fértil como é o solo, a terra do Ministério Verbo da Vida, o Rema também é uma terra próspera, fértil, produtiva. E pessoas têm semeado, têm sido movidas pelo Espírito a ofertar para o Rema. Algumas têm trazido ofertas incomuns, estão sendo desafiadas no Espírito. Rogério, ministrando na quinta-feira aqui, ensinando sobre escatologia, falou sobre uma direção também que teve e desafiou a igreja a ofertar. Eu não sei se vocês lembram, não sei se todos assistiram, mas eu compartilhei no grupo um culto. Na verdade, foi uma conferência de homens que aconteceu em Campina Grande, quando o pastor Bud é guiado pelo Espírito a ofertar a Toyota dele. Ele oferta a Toyota para o pastor João Roberto. E quando eu recebi aquele vídeo, coloquei aquele vídeo no grupo do Telegram, fui guiado mesmo, recebi, falei, vou colocar. E vocês sabem, a gente não fala sobre ofertar aquilo que o pastor fala, mas aquilo que é proposto no seu coração, como a palavra diz. A gente não quer constranger ninguém a fazer nada, mas eu me senti guiado a colocar aquele vídeo ali. E no domingo passado a gente colocou o vídeo aqui na tela para que aqueles que não têm Telegram pudessem assistir. E quando acabou o culto, um irmão me chamou para conversar comigo, disse que queria falar comigo no finalzinho do culto. E a gente foi lá conversar com um casal. E esse irmão disse para mim que ele estava, ao longo da semana, orando ao Senhor. E ele tinha uma direção de fazer algo. Mas ele, sabe, quando a gente tem, eu já disse isso aqui, a Bíblia diz que nós devemos dar com alegria. Deus ama o que dá com alegria. Quando você não faz falta para você R$10 e você oferta R$10, é uma coisa. Agora, quando você só tem aqueles R$10 está separado para alguma coisa, e você oferta, você precisa agir e andar na alegria do Espírito. Porque sua cabeça vai querer fazer continha. E pode ser um valor mais alto. Mas quando você é guiado pelo Espírito para dar uma oferta que tenha valor, você sabe que você precisa agir em fé e ativar essa alegria que você tem por dentro. Então, esse irmão, ele procurou a gente, conversou com a gente, sentou e disse, olha, pastor, eu tive uma direção e eu fiquei esperando em Deus, conversei com minha esposa, e aí o Senhor colocou aquele vídeo lá, do pastor Bud dando um carro. E aí eu relutei, Senhor, me dá uma confirmação. E aí no culto eu tive a direção de colocar o vídeo para que a gente pudesse ver qual é a visão, como o líder desse ministério, o fundador desse ministério se movia, como agia em fé, como era a visão dele, como ele não era apegado a coisas materiais. Irmão, que coisa tremenda. Aí ele sentou comigo e ele, dá para a gente colocar a foto aqui? Então o Rema recebeu essa oferta aqui no domingo passado. O irmão foi movido, e sabe, eu vou dizer uma coisa para você, quando você tem 3, 4 carros e você dá um dos seus 4 carros, amém, é muito bem-vindo, mas quando o irmão faz isso para andar a pé, eu vou dizer, a colheita dele vai ser maior. Porque a colheita é proporcional à nossa semente. Se você tem uma agência de carros e dá um dos seus carros, é muito bem-vindo. Mas dá o carro para ficar a pé, ele não vai ficar a pé muito tempo, não. E esse é um Siena 2008 que foi... 2008, né? É um Siena 2008 que foi semeado para o Rema, especificamente para o Rema. E a gente estava confessando um valor para a gente fazer as reformas que precisam ser feitas no layout da igreja, na secretaria, e algumas reformas que precisam ser feitas lá embaixo. Agora a gente já tem o dinheiro. Amém? Eu quero pedir para você ficar de pé, se alegrar, seja movido, guiado pelo Espírito.
O irmão disse assim: pastor, mas não precisa falar que fui eu não. Eu falei: como eu não vou falar que foi você, tem pouca gente na igreja, todo mundo vai saber quem foi. Mas eu não disse nada. Glória a Deus. Pega sua oferta, seu dízimo. Você precisa de envelope, faz um sinal. Tem a maquininha lá atrás, se você preferir fazer no débito, você pode fazer também. Glórias a Deus. Ok, você aproveita, Jesus está me orientando aqui, se você foi guiado pelo Espírito, eu já até disse, mas você coloca também na sua oferta, a oferta de honra. A gente quer honrar a vida da Liliane. A palavra diz que nós devemos fazer participantes de todas as coisas boas aqueles que nos instruem na palavra. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Levanta bem alto a oferta para fazer raiva do diabo. O diabo, ele sabe, mas é para esfregar na cara dele de que nós somos semeadores, generosos, liberais, e a gente vai continuar ofertando. Pai, te damos graças, louvamos o teu nome, Pai. Obrigado porque nós temos vivido essa vida de prosperidade, e essa semeadura dessa noite é também expressão de gratidão e reconhecimento de que o Senhor tem nos dado forças para que a gente enriqueça, e tudo que a gente tem colocado à mão tem prosperado, Pai. Nós louvamos o teu nome, cremos exatamente no que a sua palavra diz, e com relação a esse princípio da semeadura e da colheita, nós não nos enganamos e sabemos que tudo o que o homem semear, isso também ele ceifará, Pai. Por isso nós estamos semeando com expectativa de colheita, e já louvamos o teu nome por uma colheita sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Se você trouxe a oferta para o Rema, depois no final você procure a Josi, Márcia, Nega, Angélica, fala com o pessoal do Rema como você vai fazer. Agora você pode trazer sua oferta aqui na frente com alegria, sorriso no rosto. Se quiser vir dançando, pode vir dançando, pulando. Também mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Graça e paz, irmão. Você pode sentar, vou dar só alguns anúncios rapidamente. No próximo domingo, irmãos, nós teremos o nosso culto de Natal. Amém? Como nós temos anunciado, no dia 24 e 25 nós não teremos culto, mas teremos no dia 23, vai ser o nosso culto de Natal, e a gente vai estar entregando os presentes do nosso amigo oculto. Amém? Então, essa semana a gente vai se organizar no grupo a respeito da mesa que a gente vai fazer, da comunhão que a gente sempre faz. A gente vai se organizar no grupo e cada um vai trazer, igual a gente fez no culto de ação de graças. Amém? Vai ser um sucesso. Então, se atente aí. A gente sorteou o amigo oculto no domingo passado, e você já sabe quem é seu amigo, e se programa para dia 23 trazer o presente e a gente participar desse culto de Natal. Na terça agora vai ser o nosso último culto de oração. Como o pastor tem anunciado, o culto de oração ele vai deixar de acontecer a partir da outra terça. Então essa terça ainda terá o culto, será o último culto, porque nós suspenderemos o culto de oração devido ao Rema. O Rema vai começar, a gente vai ter atividade na igreja segunda, quarta e sexta com o Rema, e quinta o nosso culto será mantido. Amém? Nós teremos culto domingo e quinta. Na terça-feira a gente vai suspender o culto de oração, e a maioria da igreja estará envolvida no Rema, de uma forma ou de outra, como aluno ou como trabalhador. Então, na terça a gente não vai ter o culto aqui, vai ser um dia para você resolver suas coisas, descansar e fazer o que você precisa. Amém? Irmãos, o Márcio falou do Rema, né? Realmente nós temos recebido ofertas, graças a Deus, como nós temos falado. O Rema, ele chega, as receitas ainda não chegaram, mas a gente tem que arrumar a casa, temos que fazer várias coisas, e com isso despesas são geradas.
Por isso que nós temos incentivado você e temos nos mobilizado mesmo para estarmos ofertando nessa terra fértil que é o Rema. E Deus tem feito, irmãos, com o Rema infinitamente mais, muito além do que nós temos pedido ou pensado. Presentes têm chegado mesmo, nós, como o Márcio falou, recebemos um carro de oferta, o valor dele vai ser revertido para as obras que a gente precisa fazer. E hoje nós recebemos um púlpito. Um irmão abençoou a gente com um púlpito lindo, maravilhoso. Na verdade, eu estava desejando um púlpito desse de inox, e eu estava vendo, inclusive, alguns modelos, porque, na verdade, a gente precisaria trocar de púlpito, porque esse aqui tem a logo da igreja, e como a gente tem falado, o Rema ele é interdenominacional. A escola vai funcionar aqui, mas no prédio da igreja. Mas a gente precisaria de um púlpito exatamente para ministrar as aulas que não tivesse a logo da igreja, porque o curso não é a Igreja Verbo da Vida, amém? E eu estava vendo, inclusive, alguns modelos. Irmãos, o púlpito é mais bonito do que todos os modelos que eu vi. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, Márcia, é o modelo que eu mais gostei. Eu nem tinha visto esse modelo, mas é o modelo que eu mais gostei até agora. E nós gostamos do púlpito demais na formatura de Volta Redonda. Como o Márcio acabou de falar aqui, que é exclusivo, porque um aluno do Rema que fez o púlpito para a formatura. E quando eu vi, eu falei, meu Deus, que púlpito lindo. Aí entramos em contato com o irmão. Na verdade, o púlpito da formatura foi semeado para a igreja de Resende. Pastor Wellington e Leila, que esteve aqui com a gente, ganharam esse púlpito. E nós pegamos em contato com a Carol, desse irmão, para fazermos o púlpito. E ele nos abençoou, doou o púlpito para o Rema. Então, nós ganhamos já um púlpito lindo, maravilhoso. Vocês vão ver como é bonito. Então, foi mais um presente que nós recebemos já do Rema. Irmãos, e eu sei que tudo vai acontecer. Eu não preciso saber como, você também não precisa saber como, a gente só precisa saber que vai acontecer. E mantermos firme a nossa confissão. Vai tudo chegar, irmãos, vai tudo acontecer, todos os alunos chegarão, toda a estrutura que a gente precisa montar ficará pronta a tempo. Quando nós começarmos as aulas, vai ser tudo do jeito que a gente viu naquele projeto, ou igual ou melhor. Amém? Nós, de fato, irmãos, estamos conectados a uma fonte inesgotável. Se ele é a nossa fonte, nós não temos falta de nada. O Rema está conectado a essa mesma fonte. E nada faltará para o Rema. Não tem faltado e nada faltará. Amém? Então, eu sei que você já tem participado, mas eu quero te estimular a estar envolvido mesmo. Inclusive com as suas orações em relação ao Rema. Como nós temos declarado aqui, esse lugar ficará cheio, as cadeiras ficarão cheias, nós teremos aqui 100 alunos para a honra e glória do Senhor, e será o mínimo diante da multidão que nós alcançaremos com o Rema aqui na Baixada. Amém? Então, declare isso, confesse isso, e esteja envolvido, orando pelo Rema, confessando as coisas boas que você quer para você, você confessa também para o Rema, para a igreja. Amém? E nós sabemos que estamos semeando numa terra fértil. Amém, irmãos? E de Deus não se zomba. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Amém? Ele é bom em todo tempo e a nossa colheita é certa. Amém? Mais alguma coisa? Então, fique de pé para a gente orar para encerrar. Vem cá, amor. Isso aqui que você botou. Sim. Gente, deixa antes de orar, só avisar sobre a ausência do pastor Marcos Eloy. A vozinha dele faleceu ontem. E o enterro era justamente às 4 horas da tarde, ele tinha que levar o pai dele para o enterro, depois levar de volta para casa, e por isso que ele não está aqui. É só justificando a ausência do pastor Marcos Eloy e da família, e ore por ele. Ele está bem, a família está bem, ela já tinha bastante idade, e é só explicando mesmo porque ele não está aqui hoje à noite. Amém. Amém. Então vamos orar. Pai, graças te damos, Senhor, pela palavra que foi ministrada, Senhor, como nós fomos enriquecidos por você, Senhor. De fato, nós somos privilegiados, Pai. Te agradecemos pela vida da Liliane, Pai. Te louvamos por ela ser uma bênção, Senhor, no teu reino, Pai, por ela estar sendo usada por você, Pai, para abençoar tantas pessoas, Pai, e nós nos sentimos de fato privilegiados, Senhor, por essa conexão que você fez com a nossa igreja, com a Liliane, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Te louvamos porque voltaremos para os nossos lares agora guardados por você, Pai. Você é a nossa segurança, Pai, e como somos felizes por ter você em nossa vida, Pai. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém, querido. Então, dê um beijo em pelo menos 5.000 membros e seja abençoada na prática da palavra.